Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus 6, verso 16. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça e lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Amém. Há duas coisas que nós vamos perceber à luz do texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, Jesus está falando que existe um tipo de atitude que mancha e que macula a prática do jejum. Ele vai atrapalhar o processo do jejum. Jesus trata isso como um conselho importante para aqueles que são seus discípulos. Então, para nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, porque senão nosso jejum se tornará nada mais, nada menos do que passar fome. E a segunda coisa é que Jesus, ele dá o conselho de como nós, como discípulos dele, vamos evitar essa atitude e acessar o objetivo mais importante do jejum, que é nós acessarmos favor e graça de Deus. Nós lemos no texto, Jesus diz, quando você jejuar, você vai então consagrar e se separar ao seu Pai que o vê em secreto, e o seu Pai que o vê em secreto irá recompensar você publicamente. Então existe uma recompensa do alto que vai vir e que vai impactar a tua vida. Então quando jejuamos, estamos com essa expectativa. Como olhamos na semana passada, no testemunho de Esther, que alcançou graça de Deus para toda a sua nação. Nós vamos ver o testemunho também da cidade de Nínive, que ao jejuarem conseguiram alcançar a misericórdia de Deus sobre eles. Nós vamos ver Jesus, que depois dos 40 dias no deserto, Jesus sai do deserto no poder do Espírito Santo. Então nós sempre vamos experimentar um romper e um liberar da parte de Deus. E quem jejua tem que ter isso em mente. O que eu preciso é dessa graça e desse favor que Deus vai liberar sobre a minha vida através dessa disciplina espiritual. Então, eu quero começar olhando para você o que Jesus condena. Versículo 16, olhe para mim comigo rapidamente. Jesus diz, quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas. Então, Jesus já estabeleceu bem sobre quem ele está falando. Então, quando você jejuar, você não vai agir como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Então, a palavra grega para hipócrita, ela significa alguém que é um intérprete, um ator, alguém que é um artista de teatro. E é essa razão que nós nos apropriamos dessa palavra para tratar de pessoas que fingem e que dissimulam. Então, falamos do hipócrita como alguém que ele demonstra uma aparência de uma coisa, mas no fim ele não é nada daquilo. É só uma aparência, é só uma imagem, é só um personagem. E Jesus está dizendo, existe um tipo de jejum que não será abençoado se você fizer isso apenas como uma atuação. Se o objetivo final for ser visto pelos outros, se o objetivo final, quando você se separa do jejum, é a sua autopromoção, é que as pessoas fiquem impressionadas com a capacidade que você tem de ficar tanto tempo sem refeição ou tantas horas sem se alimentar, você macula o teu jejum, estraga esse lugar que deveria ser um lugar de encontro e de relacionamento com Deus. Jesus explica e deixa explícito e muito bem claro, dizendo que esses homens, a quem ele chama de hipócritas, ele diz, eles jejuam com o objetivo de serem vistos pelos homens. Então a questão aqui não é que Jesus está
pedindo um código absoluto de silêncio, que obviamente, se em alguma circunstância for necessário, eu não possa partilhar ou falar com alguém que eu estou jejuando. O que Jesus está tratando aqui é de um grupo de pessoas que realmente eles estão fazendo isso com um fim, com um propósito no seu coração, com um desejo de ser reconhecido como alguém espiritual. Então ele quer passar uma imagem daquilo que ele não é. Jesus não fala isso apenas do fato de quando você jejua, mas Jesus trata também isso a respeito da oração. Ele fala dos religiosos que gostavam de orar em pé nas sinagogas. O problema de Jesus nunca foi orar de pé, mas eles oravam em pé para serem vistos. O foco final é ser visto. Jesus fala das pessoas que eles davam as suas esmolas para aparecer diante das pessoas. Jesus nunca criticou dar esmola, mas Jesus criticou o fato desse desejo de uma aparência, de demonstrar algo, ao invés de realmente fazer isso pela essência, fazer isso pelo motivo correto, fazer isso com o coração certo. Então, em tudo que nós chamamos de disciplina espiritual, seja o jejum, seja a oração, seja a generosidade, seja a adoração, seja tudo que envolva a nossa devoção ao Senhor, a motivação importa. Não é só a aparência, não é só o exterior, não é só a performance. Essas coisas, elas são secundárias. O que realmente importa, no fim de tudo, é que nós tenhamos o coração correto, porque senão nós seremos os prejudicados no fim de tudo isso. Nós não vamos acessar a recompensa do Pai Celestial, e no fim das contas estaremos nos esforçando, fazendo muitas coisas que não vão surtir efeito algum, que não vão produzir fruto em nossas vidas. John Wesley, quando fala sobre esse texto, ele diz que o simples fato de sermos vistos enquanto fazemos quaisquer dessas coisas, seja o jejum, a oração, dar esmolas, é uma circunstância puramente indiferente. Mas quando nós fazemos com o propósito de sermos vistos e admirados, é isso que o nosso Senhor está condenando. Então, o problema de Jesus nunca foi as pessoas saberem que jejuamos, as pessoas verem em algum momento e descobrirem em algum momento que jejuamos, ou testemunharmos a respeito de um período de jejum que fizemos, porque isso inspira os outros. Domingo passado eu partilhei aqui na igreja sobre uma temporada de jejum que eu e minha esposa tivemos. Isso inspirou alguns irmãos a darem um passo de fé e começarem a jejuar essa semana, baseado no encorajamento que nós demos. Então, partilhar da experiência que nós temos não necessariamente significa ser a atitude do hipócrita, porque o fim das contas é o testemunho, a glória de Deus, Deus sendo exaltado no fim dessas coisas. Então, glória a Deus por isso. Mas se no final das contas eu quero mostrar o quanto que eu fui resiliente, o quanto que eu fui forte, o quanto que eu consegui, o quanto eu alcancei, eu estou tomando uma atitude e entrando no lugar onde Jesus está dizendo assim: eu condeno esse tipo de jejum. John Piper também fala sobre isso, e ele diz que a questão crucial não é se as pessoas sabem se você está jejuando, mas se você deseja que elas saibam que você está jejuando, e assim se deleitar na admiração delas. Então, o objetivo espiritual do jejum deveria ser, no fim das contas, o enfraquecer da nossa carne. No fim das contas, o objetivo do jejum deveria ser nos humilhar diante de Deus, nos quebrantar diante do Senhor. Mas se trocamos o objetivo e tornamos ele algo para uma autopromoção, então nós estamos maculando, e no fim das contas, Jesus diz: eles já receberam a sua plena recompensa. Veja no verso seguinte, na verdade, a continuação do versículo. Jesus diz: quando jejuarem, verso 16, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente, que eles já receberam a sua plena recompensa. E qual é a recompensa que Jesus está falando? A recompensa humana.
o elogio, a admiração. À medida do que eu me dedico nessa prática espiritual do jejum, com o alvo de ser visto, a recompensa é essa. Nossa, você consegue. Nossa, como você foi longe. Nossa, como que você conseguiu. Essa é a tua recompensa, é o elogio. Céus abertos não será. Favor de Deus não vai acontecer. Não importa quantos dias você ficou sem comer, não importa quantas horas você passou sem comer, porque para Deus a motivação importa. Repete comigo, para Deus a motivação importa. Irmãos, a vida cristã é mais do que aparência. A vida cristã é mais do que eu demonstro. Deus nos conhece no secreto. Deus sabe cada um de nós, de quem nós somos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o que nós estamos buscando no fim das contas. E quando Jesus vem aos seus discípulos, Ele diz: olha, tomem cuidado com isso. É porque o alvo de Jesus é que você, como discípulo de Jesus, experimente da consequência de ser abençoado na adoração, de você ser abençoado quando você ora, de você ser abençoado quando você medita na palavra, de você ser abençoado quando você jejua, de você ser abençoado quando você cultua, de você ser abençoado quando você serve, de você ser abençoado quando você prega. Tudo que nós fazemos, a motivação importa. Para Deus não é só a performance. Para Deus não basta apenas algo externo. Ele diz: se no fim das contas o seu coração deseja a admiração dos outros, se no fim das contas você deseja se deleitar com o elogio dos homens, você está prejudicado. Serão eles que irão te abençoar. E quantos aqui preferem a bênção de Deus ao invés da bênção dos homens? Queremos ter um relacionamento com Ele. Nesse relacionamento de confiança, temos a segurança de que Ele nos abençoa. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que creem no Senhor creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Então esse é sim a resposta que damos com a nossa fé. Agora, pensando nisso tudo, eu estou sendo fiel à direção do Espírito Santo? O que está me motivando nesse processo? É a direção do Espírito, é a maneira como o Espírito está conduzindo, porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele jejuou. O Espírito conduziu. Quando Esther decide jejuar, ela está debaixo de uma palavra de Mardoqueu. Mardoqueu diz para ela assim: quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus te colocou nessa posição. Então, impactada com essa palavra, Esther diz: eu vou jejuar, jejuem comigo, porque eu quero o favor de Deus. Quando Daniel vai jejuar, ele está jejuando nos 21 dias dele, é porque ele teve uma visão. Há sempre uma resposta. O jejum, na verdade, vai acontecer muitas vezes na Bíblia como uma resposta de uma direção de Deus. Há algo que Deus está falando, há algo que Deus está apontando, há algo que Deus está mostrando. E quando isso impacta a vida dessas pessoas, eles estão respondendo através, dedicando-se em oração, dedicando-se em jejum, dedicando-se em buscar conhecer mais o Senhor. Então é uma resposta. Então a minha pergunta é: eu estou sendo fiel ao que o Espírito está me conduzindo? Eu estou compreendendo que o Espírito está me chamando para um jejum semanal, para 2 jejuns semanais, ou para um propósito de jejum de 21 dias, de 10 dias, de 5 dias, de 3 dias, de 20 dias, de 30 dias, de 40 dias. O que me motiva a fazer essas coisas, o que me motiva a tomar essas decisões, é a direção do Espírito ou é a aprovação dos homens? Porque muitas vezes nós podemos tomar decisões, escolher tempo, duração, forma, formato do jejum a partir do que as pessoas podem pensar ou não. Talvez pense: olha, se eu fizer um jejum de 2 dias, o pessoal vai achar que é pouco. Se eu fizer o jejum de
12 horas, vão achar que é fraco. Então, quando eu conseguir fazer o de 24, eu faço. É obediência ao Espírito? Ou é o impacto para quando você puder falar para as pessoas, você vai poder falar? A pergunta é essa. O que me motiva à decisão de jejum? O que me motiva ao formato do jejum? Será que é a direção do Espírito? Ou é como a minha carne vai se sentir confortável? Porque esse também é um outro problema. Às vezes estamos sendo conduzidos pelo Espírito. Estamos claros, talvez a gente não tenha não estou falando de uma voz audível. Eu estou simplesmente falando de um impulso do Espírito. E a única coisa que você tem no teu coração é 3 dias. O que você tem no teu coração é 21 dias. E você sabe que essa é a direção do Espírito, mas você não faz por quê? Porque você tem medo de passar mal. Eu me lembro que uma vez nós fizemos um propósito de jejum coletivo na igreja. Na época eu pastoreava um culto chamado Manhã com Deus na nossa igreja. E fiz um jejum coletivo com os irmãos. E como era um jejum coletivo, nós estabelecemos alguns limites para que todos conseguissem fazer. E abrimos algumas exceções para que todos também conseguissem fazer com a gente. E dentro das exceções que a gente abriu, a gente colocou, por exemplo, come um pão integral, por exemplo, foi isso. Irmãos, meu telefone tocava direto. Pastor, mas se pode pão integral, pode pão francês, porque pão francês é água e não tem leite. Ah, pastor, se pode isso, pode aquilo. Pastor, se pode isso, pode aquilo. Irmãos, era uma loucura. Sabe? E eu não aguentei. Foi o jejum mais tenso que eu fiz na minha vida. Pastor, mas não pode liberar uma bolachinha, água e sal? Irmãos, nós entramos num propósito, a gente estabeleceu uma linha, a gente disse, olha, é assim que nós vamos fazer, nós vamos abrir essas permissões. Não é que podia ou não podia, não é que isso vai ser menos jejum do que o outro, mas nós tínhamos feito um combinado, estávamos fazendo em conjunto, e abrimos exceções para que muitos pudessem também participar. Mas muitas vezes a gente está tentando ceder e ficar mais fácil para a nossa carne. E a gente começa então a delimitar, colocar os limites que pareça confortável para nós, ao invés de ouvirmos o Espírito Santo. Jejum fala de afligir a alma, de nos humilhar diante do Senhor, nos fala de querer ouvir a voz de Deus e nos alimentar de Deus. Então nós precisamos ser obedientes e fiéis à voz do Espírito. Daniel propôs ao seu coração 21 dias e conseguiu. Esther propôs ao seu coração 3 dias e conseguiu. Jesus propôs ao seu coração 40 dias e conseguiu. Por quê? Porque estava sendo guiado pelo Espírito. Obviamente eu abro um baita de um parênteses, eu vou pedir para você, não faça nenhuma loucura. Seja sábio. Se você nunca jejuou na vida, não queira começar a fazer 3 dias de jejum, tu vai passar muito mal. Comece aos poucos. Pastor, mas só 12 horinhas? Comece com 12 horas. Pastor, mas só sem o café da manhã? Comece só sem o café da manhã. Ah, mas o irmão fulano já jejuou até a janta. Irmão, para de ficar comparando com os outros. Se a tua recompensa é o quanto que as pessoas vão te elogiar, ou vão achar que você está fraco, ou achar que é muito, ou achar que é pouco, você está entrando no jejum que Jesus fala que não tem céu aberto sobre você. No fim das contas, quando a gente começa a olhar por esses 2 limites, para um lado de alguém que está tão preocupado com o que os outros vão falar, e para o outro lado para alguém que está tão preocupado em estar confortável na sua carne, o que nós temos é uma igreja que não jejua. Quantos de vocês já sentiram do Espírito que deveriam dar um passo nesse lugar de jejum e não deram? Não precisa levantar a mão. Porque achou que ia aparecer pouco. Eu, comparado aos jejuns que o meu pai fez, meus jejuns são muito fracos e pequenos. Mas não é uma competição. Diga comigo, não é uma competição. Vira para o irmão que está ao seu lado, por favor, fala para ele, não é uma competição.
A gente precisa deixar isso claro, porque parece que é uma competição. E às vezes você partilha, nossa, eu fiz um jejum hoje, né? Só comi salada, só salada, irmão. Ei, mas jejum fraco, hein? Eu faço 24 horas na água facinho. Ah, jejuei meio-dia. Nossa, eu faço 3 dias só na água de boa. Ah, eu jejuei 15 dias. Nossa, eu fiz 40, fiz 50, fiz 60. Não é uma disputa, irmãos. Esse tipo de coisa só macula e nos atrapalha. A motivação para Deus importa e é válido. Então, meu conselho para você hoje: ouça o Espírito Santo. Pergunte para Ele: como é essa temporada, Espírito Santo? O que o Senhor tem para mim? E é isso que Jesus está falando. Olha, quando você jejuar, meu querido, não faça isso com base na opinião pública. Não faça isso com base no desejo da sua carne. Faça isso para que o Pai que te vê em secreto te encontre. Aleluia. É o Pai que te vê em secreto. É o Pai que encontra você. E aqui eu quero concluir minha mensagem. Volta comigo, Mateus 6, versículo 17, verso 18. Porque Jesus não só confronta a motivação errada do jejum, mas Ele oferece a motivação certa. Ele diz: quando você jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que o vê em secreto, e o seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Diga comigo: recompensa do alto. É isso que Jesus está falando. Você, quando jejuar, você precisa ter o foco numa recompensa que vai vir do alto para você. Iniciamos esse ano dizendo que esse seria um ano de céus abertos sobre a igreja, e como o Senhor tem abençoado nossas vidas. Foi o ano que eu mais casei gente, foi o ano que mais fiz chá de bebê. Quanta criança vi nesse mundo, aleluia! Céus abertos sobre nós, e não somente sobre isso, mas há dádivas maiores de Deus. Deus abençoando, abrindo caminhos, dando oportunidades, curando, libertando. Sabe, ao longo desse ano é incrível ouvir testemunhos de pessoas por quem orei em tanto tempo, colocando em oração, em jejum, vendo pessoas sendo livres, pessoas sendo libertas, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que recompensa aqueles que o buscam. A gente tem que ter em mente isso, a recompensa do alto. Precisamos olhar para as palavras de Jesus. E aqui há duas coisas para eu concluir. Primeira delas, versículo 17 e 18. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Então toma um banho, penteia o cabelo, dá um corte no cabelo, escove os dentes, se vista bem, não fique com uma aparência triste, com uma aparência cansada. Evite a exposição desnecessária do teu jejum. Olha, e aqui que é o ponto. O problema não é, irmãos, você partilhar quando é necessário que você está em jejum. Por exemplo, alguns dias atrás, o irmão chegou para mim e me convidou para uma refeição. Eu disse para ele: eu não posso porque eu estou em jejum. Eu precisei responder para ele. E aí nós remarcamos uma outra oportunidade. Queria dar certo, que iria se encaixar, mas eu dei uma resposta para ele. É alguém próximo, é alguém do convívio, e eu partilhei com ele. Falei assim: não vou poder ir, não vou ir para a refeição. Posso ir para te atender, para orar na tua casa, ungir você, mas para a refeição não. Mas há horas que a gente se coloca em uma situação que é desnecessária. Eu me lembro que uma vez eu fiquei muito irritado. Eu estava numa temporada de jejum, teve um aniversário de um jovem da igreja, e eu fui para a festa em jejum. Sábio, né? Cheguei na festa. Você não vai comer? Não, não posso. Você vai comer? Não, não posso. Todo mundo estava na festa. Não, não posso. E aí de repente chegou um irmão e olhou para mim: não vai comer? Eu falei: não. Por que não vai comer? Porque não, irmão. Irmão crente. Não estou falando de gente que não é crente. Irmão crente, velho de igreja. O que eu tenho de idade, ele tem de tempo de igreja. Pra você ter uma ideia. O bicho é velho de crente.
Ele olhou para mim e falou assim: você está de frescurinha, não vai querer comer? Meu sangue ferveu dentro. Não respondi. Cheguei em casa, irritado, nervoso. Entrei por quarto, fechei a porta, fui orar. Senhor, estou me dedicando a Ti. E o Senhor me deixa esse incircunciso me humilhar. Senhor, põe a mão nele. Senhor, pese a mão nele. Já comecei a ficar descrente já. Estava perdendo o rumo do jejum. E aí o Senhor falou para mim assim: por que você foi lá? Era uma festa. Se você não ia falar para eles, não fosse. E desde então eu aprendi que em estações de jejum, eu não vou em festa, eu não vou em almoço, eu não vou em convites. Eu digo para você: não vou. Se for necessário, estiver na tua casa, fazendo uma visita para você, e você me oferecer a mesa, pastor, vem comer, e eu fui para orar para você, não fui para comer. Porque se você me convidar para comer numa temporada de jejum, ou num dia que eu estiver jejuando, eu não vou. Mas se eu for orar por você e você me oferecer comida, eu vou falar: não, irmão, obrigado. E se você insistir, eu vou te explicar. Falar: irmão, eu estou numa temporada de jejum, eu estou num dia de jejum. Não há mal nisso. O objetivo não é parecer aos outros, mas há momentos que a gente não tem como e é obrigado a dar uma explicação. Mas o conselho de Jesus aqui é: quando você estiver jejuando, lave o teu rosto. Ou seja, não se exponha em situação que você não precise dizer que você está jejuando. Mas o outro conselho de Jesus é: não parecer aos outros que você está jejuando, mas apenas para o seu Pai que o vê no secreto. E o segundo conselho é: se exponha intensamente a Deus. Quando você jejuar, você precisa de um máximo possível de tempo com Deus, o máximo possível de tempo com o Espírito Santo. E é onde entra que a gente vai precisar abrir espaço e abrir mão das distrações da nossa vida, porque a recompensa vai vir de nos expormos ao nosso Pai que está nos enxergando no secreto, o Pai que está nos vendo, o Pai que está olhando para nós. Isso é poderoso, isso libera favor, isso libera graça. O período de jejum deve ser uma estação, um dia de jejum, ou um período de jejum, ou as horas de jejum devem ser tempos onde eu estou exposto ao Pai que está me vendo em secreto, o Pai que me conhece, o Pai que me percebe, o Pai que sabe quem eu sou. E por fim, a motivação, ela importa. A motivação do jejum que fazemos, da estação que nós entramos, importa para Deus. E a gente vai precisar aqui fazer uma análise muito sincera do nosso coração. Precisaremos ser honestos conosco mesmo e perceber o quanto de verdade há naquilo que nós estamos fazendo. Precisamos fazer essa sondagem de coração, irmãos. E eu quero estender isso não só para o jejum, mas para tudo que envolve a nossa vida cristã. O porquê nós temos resistências, porque nós não queremos. Qual o motivo? Qual o motivo que você resiste a orar? Qual o motivo que você resiste em meditar nas Escrituras? Qual o motivo que você resiste em ir mais profundo na sua devoção e na sua adoração? Qual a razão por que você não jejua? E o oposto também é verdade. Qual a razão por que você está fazendo? Porque para Deus a motivação importa. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quem nós somos. Salmo 139, eu encerro minha mensagem. Versículo 23. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algo que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Amém.